Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com muito amor e satisfação. Estou aqui para realizarmos juntos o nosso estudo orante da Palavra de Deus. Estamos juntos para fazermos o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deixarmos-nos iluminar pela Palavra de Deus e fazer da Palavra de Deus o livro da vida. Deixar que a nossa vida seja dirigida pelo Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. E nós nos colocamos na presença de Jesus, palavra que nos salva, palavra que nos liberta, palavra que nos redime, palavra que nos cura. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Deus e outro Deus não há. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou junto com Teu povo para Te adorar em espírito e verdade, para invocar Teu nome santo, poderoso e grande sobre nós, para pedir, Senhor, dai-nos Tua bênção, Tua graça, a Tua proteção, a luz e a direção para a nossa vida, Senhor. Apressa, Senhor, em socorrer-nos. Apressa-nos, Senhor, em nos ensinar a viver a Tua palavra, os Teus mandamentos e os Teus ensinamentos, Senhor, nosso Deus. Manda Teu Espírito, Espírito de sabedoria, de discernimento, Espírito de luz e de verdade, para que possamos viver a caridade e a verdade por todos os dias da nossa vida. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, que bênção é a palavra do Senhor nosso Deus. Que bênção é a palavra do Senhor nosso Deus que ilumina, que dirige, que governa e que orienta os nossos passos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Deuteronômio, no capítulo 5, nos versículos de 22 a 33. Então, o livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 22 a 33. E deixar que essa palavra agora possa guiar, iluminar e dirigir os nossos passos. Essas palavras, o Senhor as falou a toda a vossa assembleia, na montanha, no meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com voz potente. Nada mais acrescentou. E Ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando ouvistes a sua voz no meio das trevas e vistes a montanha ardendo em chamas, vós, todos os chefes de tribos e anciãos, vos aproximastes de mim e dissestes: o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e sua grandeza. Ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano e este continuar vivo. Moisés, que bênção, está tendo a graça de saborear tudo aquilo que Deus está fazendo e realizando no meio do seu povo. E por isso esse reconhecimento é um princípio maravilhoso do versículo de número 24, versículo de número 24. O Senhor nosso Deus nos fez ver sua glória, sua grandeza. E nós podemos ouvir sua voz, a voz do nosso Deus no meio do fogo. Que beleza! E hoje nós vimos que o nosso Deus, Ele pode continuar falando ao ser humano e o ser humano continuar vivo. Porque Moisés pôde contemplar, ver a ação poderosa de Deus no meio do seu povo. Mas a pergunta é essa, do versículo 25. Mas agora, por que ainda nos expomos à morte? Este grande fogo nos devora. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Com efeito, quem entre os mortais ouviu, como nós, e ouvimos a voz do Deus vivo, falar do meio do fogo e continuou vivo? Tu, aproxima-te e ouve tudo o que disse o Senhor nosso Deus. E tu nos transmitirás tudo o que o Senhor nosso Deus te disser. E nós o ouviremos e o praticaremos. Ou seja, é isso que o povo está respondendo. É isso que também deve ser a nossa resposta para a palavra de Deus.
Aproxima-te e ouve tudo que o Senhor, nosso Deus, nos diz e nos transmite. Tudo que o Senhor, nosso Deus, disser e falar, nós ouviremos e praticaremos. Essa deve ser a disposição da alma, a disposição do coração, do entendimento, da inteligência de todo o nosso ser. Ouvir e praticar. Praticar aquilo que ouvimos. Praticar aquilo que o Senhor nos ordena. Praticar aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Porque o Senhor ouviu vossas palavras quando faláveis, e o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que este povo falou. Em tudo falaram bem. Quem dera que tivessem no coração o propósito de todos os dias me temerem, todos os dias me temerem e guardarem os meus mandamentos, a fim de lhes suceder bem a eles e a seus filhos para sempre. Porque ter disposição de falar, meu irmão, todo mundo fala o que quer. Agora a disposição de ouvir é para poucos. É só para os sábios, os verdadeiramente sábios. Porque muitos falam e não cansam de se falar, até na hora de se voltar para Deus, reclamam. Poucos, na verdade, têm disposição de ouvir, menos ainda disposição de praticar. E aí a palavra, no versículo 31, aliás, é isso mesmo, no versículo 30 vai dizer, ele está falando ao povo, né? Que eles, o povo, voltem para suas tendas. Mas tu, Moisés, tu fica aqui comigo, para que eu te transmita todos os mandamentos, os preceitos e as normas que lhes ensinarás, para que os ponham em prática na terra que eu lhes darei em posse. Cuidareis, pois, de praticar tudo que o Senhor vosso Deus vos ordena. Não vos desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, segui em tudo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordena, para que vivais bem e vos suceda e prolongue vossos dias na terra de que ireis tomar posse. Que beleza a palavra de Deus, que beleza. Primeiro, Moisés que é tomado à parte, mas tu fica aqui comigo. Eu vou gravar isso aqui, versículo 31. É tão bom quando Deus nos chama na intimidade. Intimidade é para os íntimos. Intimidade é para quem cultiva relacionamento próximo. Intimidade é para quem cultiva amizade. A amizade levada na seriedade, na sobriedade do espírito, da alma e do coração. Moisés era amigo de Deus. Filho ou filhos, todos nós somos. Mas quem é amigo de Deus? Aquele que deixa-se cativar e cultiva no seu coração as leis, os mandamentos do Senhor nosso Deus. Amigo é aquele que escuta o que o outro fala. Então, por isso que Deus chamou Moisés na intimidade, chamou Moisés a sós, chamou: tu ficas aqui comigo. Como é que nós vamos ficar com o Senhor, no Senhor, se nós não paramos para escutar o Senhor? Como é que vamos ficar com o Senhor e para o Senhor se nós não escutamos o Senhor e não cultivamos relacionamento de proximidade, de intimidade, de identidade com o Senhor, nosso Deus? Ah, Moisés, maravilhoso amigo de Deus. Mas Deus quer que eu, Padre Roger, você, Maria, Josefa, Pedro ou Paulo, não importa o seu nome, o que você faz ou realiza, mas é importante que Deus quer que nós fiquemos com Ele. O que Deus disse a Moisés, Ele está dizendo: fica aqui comigo, fica comigo, pai, fica comigo, mãe, para que você possa transmitir os meus mandamentos, os meus ensinamentos, os meus preceitos, minhas leis ao meu povo. Cuidareis de praticar tudo o que o Senhor vosso Deus vos ordena. Aqui esse cuidado, como é importante a gente ser minucioso nos cuidados. Você sabe que tem coisas que se perdem porque não teve cuidado, né? Não se cuidou, perdeu. Quantas coisas que a gente já teve na vida já perdemos porque não cuidamos. A nossa relação com Deus se perde por falta de cuidado.
Porque a gente leva de qualquer jeito, reza quando dá, quando tem vontade. Tem hora que é uma má vontade, nunca tem boa vontade, então tem gente que não vai rezar hora nenhuma. Não, é preciso cultivo. As plantas morrem porque não são cultivadas. Os relacionamentos morrem porque não são cuidados, como é preciso cuidar. O amor, se não cuida, ele também enfraquece, ele empalidece e daqui a pouco ele fenece e morre. A nossa relação com Deus tem que ser cuidadosamente cuidada. Desculpe a redundância, mas é para entender que é preciso realmente um cuidado diligente. É preciso um cuidado realmente com a aplicação de alma e coração para que cresçamos na prática dos mandamentos do Senhor nosso Deus, seguindo os seus caminhos e cuidar para não se desviar. O que não falta são setas erradas para nos desviar do caminho, nos tirar da direção e do lugar certo onde nós devemos ir. O que não faltam são conselhos mundanos, o que não faltam são direções, opiniões que são dadas de acordo com os conceitos do mundo e não de acordo com a lei, os mandamentos e a palavra do Senhor nosso Deus. Que cuidado, que diligência, que atenção que nós precisamos ter em meio a toda essa tensão de escolhas, a atenção necessária para não nos desviarmos da lei do Senhor nosso Deus. Muito bem, eu quero chamar aqui nessa nossa mesa de estudo da Palavra de Deus o nosso irmão Padre Antônio Xavier. O final do capítulo 5º do livro do Deuteronômio nos apresenta o momento onde Moisés recebe, então, aquelas que são as tábuas da lei. As 2 tábuas, cada uma com 5 dos mandamentos, né? Lembrando que aqui eles são apresentados de maneira extensa, né? Mas provavelmente eles estavam de maneira reduzida, né? Aqui é interessante quando nós falamos tábuas da lei, que para a gente tábua parece que é madeira, né? Mas aqui é um negócio que é plano, quer dizer, é uma lastra de pedra, uma pedra que é plana e sobre ela foi escrito, foi talhado, foi colocado de algum jeito. Aqui é dito que Deus escreveu esses mandamentos e entregou a Moisés. E eu quero me deter somente a esse detalhe, tá? Não diz respeito especificamente, como nós vemos em alguns filmes, né, a mão de Deus que vai fazendo a sua caligrafia sobre as pedras ali, marcando com relâmpagos, né? Nós estamos diante de uma interpretação. É claro que isso que quem escreveu esses mandamentos nessas pedras foi o próprio Moisés. Mas o povo, quando recebe isso e diz que Deus escreveu e entregou a Moisés, tem em vista o seguinte, que o conteúdo é de Deus. Então, aquilo que está impresso é de Deus. O gesto de imprimir, aí é outra coisa. É a mesma coisa quando a gente visita alguém, já aconteceu muitas vezes comigo, e de repente aquela visita faz tão bem para a pessoa que ela diz, foi uma visita de Deus. Deus está presente na visita, porque esse foi o motivo pelo qual eu estava lá, mas quem foi fui eu, quem ela tocou fui eu, em outros tempos, né, quem abraçou fui eu. É exatamente esse o sentido de entender qual é aquele que faz e qual é aquele que de verdade fez com que fosse feito. É essa a diferença aqui. Essas 2 tábuas da lei, depois elas vão desaparecer. Hoje em dia a gente encontra inclusive vídeos por aí contando onde é que foi parar e essa é sempre uma pergunta arqueológica a ser colocada. Onde é que estão as tábuas da lei? Elas tinham sido colocadas dentro da arca. E a arca, depois do reinado de Salomão, nós não temos mais notícia. Aliás, durante o reinado de Salomão, nós temos a notícia de que ela foi colocada no templo e a próxima notícia é exatamente na destruição de Jerusalém, que não estava lá mais, não estava ali. E o que nós sabemos disso? Quase que nada. Ela desapareceu por algum motivo, provavelmente no meio de tantas guerras. Mas o mais importante não era ela, o importante é aquilo que estava escrito nela e que nós encontramos aqui. Os 10 mandamentos que funcionam como orientação de vida para cada um de nós. Entregue a Moisés para que Moisés entregue ao povo. E essa passagem da lei é exatamente aquilo que Deus nos pede para fazer com a sua graça. Que nós também sejamos, né, canais que entregam aos outros aquilo que Ele nos entregou. Talvez essa seja a síntese no Novo Testamento. De graça recebeis, de graça deveis também dar. Mas tu, Moisés,
fica aqui comigo. Ah, Senhor, como eu quero ficar contigo, como eu quero ficar na tua presença, como eu quero ficar diante de ti, Senhor, como eu quero cultivar uma relação de amor, de amizade, de proximidade, de intimidade com tu, Senhor meu Deus. Apesar das minhas fraquezas, dos meus limites, eu quero ficar na tua companhia. Como chamastes Moisés para ficar contigo, me chama também, Senhor. Permite eu também ficar na tua presença. Assim como Pedro, Tiago e João subiram a montanha sagrada, me dê a graça de estar aqui na tua presença por todos os dias, Senhor, para contemplar tua face, para ouvir tua voz, para ser cuidado, direcionado, curado, liberto, Senhor, pela tua presença amorosa que faz nova todas as coisas. Senhor nosso Deus, dai-nos tua bênção, tua graça e a tua proteção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor nosso Deus, essa paz que invade o nosso coração, ela esteja nos confortando a cada dia. Senhor, eu quero ficar contigo, que o meu coração esteja sempre ao teu lado e jamais se aparte de ti. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.